Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente está começando hoje mais um quadro Café com Raíza e a gente está recebendo hoje aqui uma convidada muito especial para mim, a Camila, que é uma amiga pessoal da vida toda e ela é professora e a gente vai conversar um pouquinho hoje justamente sobre esse poder da educação. Oi, Camila, como você está? Seja muito bem-vinda. Oi, eu tô bem, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu estou muito animada, contente e, assim, ansiosa por esse projeto tão incrível que você está dando vida, Raíza. Obrigada mesmo. A gente que agradece por você ter topado o convite. Eu tenho certeza que hoje o que a gente falar aqui vai agregar bastante para quem estiver ouvindo. Camila, conta um pouquinho pra gente, se apresenta. Já falei aqui que você é professora, mas fala um pouquinho da sua trajetória, onde você está trabalhando hoje. Você é professora de qual período? Conta um pouquinho. Então, falei para a Raíza que eu sou uma tagarela. Escolhi humanas, mas confesso que dá um friozinho na barriga aqui esse momento, mas espero conseguir ficar o mais à vontade possível e enfim, vamos lá. Eu sou a Camila, eu tenho 33 anos e a minha formação é em pedagogia. E desde que me formei, eu atuo com educação infantil, porque essa caminhada na área de educação começou com estágio. Eu tive essa abertura, né, de durante a formação acadêmica ter estágio vivenciando em chão de escola, e aí me encantei por educação infantil. Então, depois de formada, eu escolhi continuar, assim, atuando. E Camila, para a gente, né, que está de fora, que passou pela escola como aluno, conta um pouquinho para a gente o que exatamente é desenvolvido nessa parte da educação infantil. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu conheço o seu trabalho, tem muito tempo que eu já acompanho, e eu acho também que esse período da vida da educação infantil é um dos mais essenciais, porque é o primeiro contato da criança, né? É onde ela está recebendo afeto, onde ela está socializando, onde ela está descobrindo mesmo o universo de muitas coisas. Então, conta um pouquinho pra gente o que tem que ser desenvolvido nessa fase da vida. Então, a gente troca muita figurinha, né, porque, como eu falei, eu sou uma tagarela e professor, gente, educador, com os amigos, a gente sempre sai da escola, mas a escola não sai da gente, nossos alunos, então a gente está sempre conversando, né, a Raiz é prova viva disso. E essa sua pergunta ela é muito importante, é uma tecla que eu bato bastante, eu e os meus colegas de área, e qualquer pessoa que tenha curiosidade e valorize, assim, a primeira infância. Porque eu, Camila, acredito que a primeira infância ela é a base de tudo. Tudo começa ali, sabe, o nosso, falando assim, com um bom exemplo, o nosso arroz e feijão, a nossa base começa ali, desde muito pequenininho. Esse primeiro ingresso, assim, na socialização escolar, no ambiente pedagógico, num chão de escola, ele é fundamental para tanta coisa desse indivíduo, sabe? Formar esse pequeno que já não chega vazio, isso é muito importante de salientar. Mas essa importância da primeira educação infantil dos pequenos é de valorizar mesmo essa criança que está ali, é de você dar importância para a escuta, o olhar, o levar a sério a brincadeira, porque brincadeira é coisa séria. A criança se comunica e tem essa linguagem corporal que muitas vezes não vem já necessariamente na linguagem verbal. Quando eu falo muito dos pequenos, gente, é porque eu, assim, especificamente tenho passado os últimos anos trabalhando com essa faixa etária, assim, criança de 2 a 3 anos, até menores passei. Então, para mim é muito presente olhar para trás e falar logo deles. E o quanto é importante, independente de ser tão pequeno, você ter a consciência do compromisso que você tem ali como mediador, já está ofertando diferente repertório, tanto pedagógico quanto social, leitura de mundo. Aí falando assim parece algo muito grande, mas no dia a dia, no chão da escola, isso é muito possível. Eu acho muito incrível a gente ressaltar isso aí que você falou, Camila, da importância que tem mesmo o brincar. É o primeiro ali socializar, né? É o que você falou, eles não chegam vazios, mas estão ali em grupo, talvez pela primeira vez mesmo se reunindo. E a importância de olhar para a criança como um indivíduo que tem sentimentos, que é um ser que merece a escuta, né? Que merece ser ouvido.
Eu acho muito grandioso esse primeiro trabalho ali, porque é o que vai encaminhar para todos os próximos, né. Mas, Camila, hoje você está trabalhando em qual rede? Ah, então, e aí eu passei um bom tempo fazendo estágio numa escola, com uma filosofia que muito me identifiquei e que contribuiu muito na minha formação enquanto educadora, então, isso foi muito interessante, assim, para eu construir a educadora que sou hoje. E aí foi uma rede privada, trabalhei um tempo lá, depois passei por outras escolas, tudo privada, e atualmente eu estou na rede pública da prefeitura do Rio de Janeiro, professora. A gente está esperando o concurso aí desde 2015, mas até então eu estou professora de contrato, né, mas com educação infantil, trabalhando no ED, no Espaço de Desenvolvimento Infantil aqui na cidade do Rio. E eu saí de uma escola privada em que eu estava com berçário 2 e coincidentemente entrei, né, no ano passado e fiquei com uma turma de berçário 2. E você que teve essa vivência, né, tanto na privada, tanto na pública agora, você percebe que há muitas diferenças? Entrando mais no cenário mesmo da educação dentro da escola, agora como um todo, você percebeu muita discrepância das redes? Assim, a rede pública, ela tem choque de realidade. Eu sou uma pessoa que fui formada na rede pública, só que a primeira infância, eu até falo muito com a minha mãe, eu não tive isso. Eu lembro que jardim de escola eu pulei para o CA, ela já sabe escrever o nome. E o quanto que isso faz falta em tanta coisa minha, que eu tenho consciência hoje. Mas então eu não tinha essa memória da primeira infância na escola, já lembrava do antigo CA, do primeiro ano. Então, com Hoje muito nem tem carinho, mais, né? hoje, e com muito carinho e lembrando sem perrengue na escola pública. Só que crescendo, estudando, ouvindo os outros, eu sabia que a realidade seria outra. Então, assim, é muito diferente, porque o começo já é o quantitativo. Uma turma de berçário 2, por exemplo, tem 25 alunos, que pode ir até 28. Numa rede privada, pelo menos dessa faixa etária, vai ser provavelmente até 12 alunos, talvez máximo de 15. Então a gente já começa por aí, já qualquer pessoa, mesmo não sendo da área, vai ter consciência que o quantitativo tem muito a dizer sobre, porque a gente planeja, vai fazer o melhor e querer ofertar, né, o que eu fazia na rede privada é o que eu escolhi fazer na rede pública. Isso para mim, assim, é inegociável. Eu falei isso com a equipe que eu fui integrada, que eu conheci, que é ótimo, inclusive. Só que bom que eu entrei com uma cabeça que não ia se cobrar tanto, não ia se autossabotar de: "Poxa, mas eu queria estar fazendo isso", porque é aquilo, eu tinha a escolha de fazer um trabalho, possível ali, mas também de não, dispersar e, ah, sabe, deixar para lá. Insistir, tentar, mas assim, pegar os limões e fazer uma baita limonada e pensar em oferecer o melhor para eles. E assim, não é um ambiente que é ruim, não é sobre isso, mas é sobre todos os fatores, os desafios que a gente Sociais. encontra, sociais mesmo, em um ambiente, assim, são 4 adultos em sala, só que são 25 crianças, diferentes culturas, tem diferentes fatores sociais, demanda mesmo física, emocional, então tudo isso compete e ali a gente, tem que ter jogo de cintura. É o que a gente falou, né, a gente não dá para falar que estamos, né, vivendo numa utopia. Óbvio que tem muitas coisas para melhorar, que a gente tem muitos problemas sociais, mas hoje quando você olha para o cenário da educação, assim, você como educadora, assim, eu sei que é até injusto, né, porque tem muita coisa que precisaria melhorar, mas quais são os desafios que você mais encontra, que você fala: "Não, cara, isso eu acredito que teria muito que andar, que melhorar para a gente fazer diferente, para mudar, para virar uma chavinha"? Você sabe que eu agora no período das férias,
Estava até relendo, vendo alguns materiais, e sempre pego uns livros que eu gosto. Aí eu peguei de novo Rubem Alves, eu amo, e aí estava revisitando lá uns capítulos que eu já gostava e eu queria dar uma lida de novo. E esse livro eu adoro, dele, que é o. Tá até aqui do lado. Conversas com quem gosta de ensinar. E, nossa, eu peguei um, falei, nossa, eu já li isso e agora eu li de novo e li diferente. Isso é É bom, sempre porque sempre assim. provoca. E que bom, né? E, assim, o que eu vou falar, eu não estou fugindo da sua pergunta, é justamente sobre ela. Eu acredito que, eu poderia falar, nossa, é fator político, é público, também. Só que eu vou provocar um pouco mais, assim, porque a ideia é que, né, a gente alcance o pessoal da área de educação e também nem só eles, mas o que a gente precisa é do despertar, assim, é do acordar. Também o educador. Tem uma parte no capítulo que fala muito sobre temos educadores e temos professores. E os professores entraram numa questão assim, essa palavra é horrível, mas ela é a realidade, principalmente na rede privada. Quando eu digo rede privada, escolas pequenas que oferecem um, uma proposta muito bacana de encher os olhos, às vezes, mais para os pais, só que, às vezes, até para as crianças também, só que esse corpo docente, ele é muito negligenciado. Então, assim, existe. E claro que eu não posso generalizar, são escolas e escolas, mas falando ainda mais da rede privada, que cresce muito, e que a partir do momento que a gente tem um país em que já há alguém de classe média que vai lutar, trabalhar muito para poder, não vou colocar na rede pública, deixa eu tentar aqui uma escola particular. Às vezes aquela escola, o pai pode achar que está sendo muito legal, para criança, ou que está muito bonito ver o Instagram, só que não está percebendo assim, aquela rotatividade de professor, e por que essa rotatividade. Porque muitas vezes quer passar uma imagem de algo, né, que tem ali uma filosofia, a gente trabalha assim, assim, assado, mas na prática, talvez nem sempre é isso que está de fato acontecendo, né. Sim, e aí também acho que eu acabei falando porque mistura, mas é uma crítica, porque eu acho que para mudar, para melhorar, tem que ter um despertar, e o despertar deveria ser em conjunto, porque é enquanto Sim, sociedade, né? sim. Tem que envolver todos, desde das famílias, o Estado, né? Óbvio que tem que estar incluído também com políticas públicas, mas eu gosto muito de convidar também que comece com a gente, porque a gente fala como é que a gente vai transformar. O trabalho de formiguinha ele existe, vem muito da gente. Entrando na rede, a gente percebe que tem muita gente que está cansado, é natural que esteja, e fica cansado por causa assim, falando bem a grosso termo, as porradas mesmo do dia a dia, de você insistir, e aí tropeça. Então, a gente está falando de gente que está com Vai 15 anos de rede, 20 vai anos de rede, vai desmotivando, né. cansado, eu não julgo. E aí eu que entro mais fresca, entra com um olhar que eles olham, utopia. Mas não é só isso, acho que falta justamente, aguçar esse desejo, mas também de nutrir isso, né. Sim, Mas tem que partir também da gente, a gente não pode deixar se perder. O é Rubem aquela Alves, ele velha até história. Não, pode falar, é. te cortei. Não, é porque ele romantiza um pouco, eu até, né, lá vou eu contradizer um gênio, um mestre, que ele é um mestre, mas ele acredita muito numa parte de vocação também com a área de educação. Ele fala bastante em algumas leituras que eu já tive, que ele acredita, e eu acho bonito, eu também até acredito, só que eu sou ainda mais puxo pelo Paulo Freire. Eu nunca esqueci quando ele falou uma vez que ele não acreditava em vocação e que ele acredita em escolha. E eu também acredito em escolha, porque eu acredito que todo dia a gente pode escolher alguma coisa diferente. E eu, Camila, só sabia que eu queria trabalhar com gente. Achei que ia para o jornalismo, que ia fazer outra coisa. Depois me vi fazendo pedagogia e meu TCC foi totalmente voltado para trabalho em empresa, interior de empresa, emancipação. Já eu no pé da utopia ali, mas era para trabalhar com outra área. E aí, quando entrei para estagiar numa escola de educação infantil, um mosquitinho me mordeu, eu fiquei louca, falei, não, eu quero trabalhar com criança. Então eu escolhi, então eu acredito em escolha, assim. Acho importante você falar sobre isso, né, que você chega ali fresca e parece que é uma utopia, mas eu não vejo assim. É aquela
frase famosa, né, que todo mundo fala: "Você não vai mudar o mundo todo, mas você pode sim começar ali pelo seu mundo, né, nem que seja em passos de formiguinha, começar a ir pra mudança". Que já me traz aquela frase famosa do Paulo Freire, que até anotei aqui para trazer, que é: "Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda". Então acho que é muito nesse lugar. Eu acredito que há muitas potências para a gente começar a transformar, né, a cultura, a educação, para mim, é uma dessas formas. Mas você, como que você vê isso? Não só, no geral, né, no todo, da mudança da sociedade, mas também na sua vida, assim, o que que a educação, né, possibilitou para você hoje como ser humano, essa transformação mesmo? É, eu acredito totalmente, é sobre isso. Vão poder falar: "Ah, é utópica, tá romantizando", então serei a Sim. T3, mas acredito que lá daqui mais 10 anos, lá para frente, vamos conversar e eu vou falar que acredito que com a educação sim. É plausível toda vez que eu vejo algum projeto, alguma ONG, alguém arregaçando as mangas, assim, contra tudo que tenta derrubar, mas ali tentando salvar algum indivíduo, e independente da idade, né, tanto dos pequenininhos, conforme os grandes, é sobre educação. Sempre que a gente olhar alguém ali que venceu ou que está buscando vencer, vai ser através da educação. Eu, por exemplo, na minha casa tem por isso, nós somos filhas de nordestinos e, meu pai é analfabeto funcional, depois ele já não teve paciência, mesmo as filhas sendo professores, para poder alfabetizá-lo, mas é sobre as realidades de vida e se esforçaram ao máximo para dar o maior bem que poderia ser para a gente, que é a educação. E aí formaram dois filhos, e isso muda tudo, muda a leitura de mundo, é é uma forma diferente de esperançar, porque esperançar é ação, né, é Sim. esperar, mas praticar. E é o que todos os dias, assim, eu tento. Parece que é romantizar, mas até nos dias mais difíceis, que a gente tem às vezes mais de um leão por dia, dá aquele estalo de lembrar que tem alguma coisa importante para a gente contribuir. O que me moldou bastante foi entender qual eram as vertentes que eu ia acreditar. Eu fugi totalmente da educação que eu tive, que foi uma educação tradicional, o que muitos de nós tivemos, assim, e que alguns continuam tendo ainda, infelizmente. E isso vai muito ou de escola, mas eu acredito que principalmente do professor, porque eu também conheço colegas que às vezes trabalham numa escola que puxa para esse viés mais tradicional, mas aí é sobre como ele escolhe, sabe, Abordar, né, também. abordar, ser mediador dessa aprendizagem, o que vai apresentar, de que forma vai apresentar. Então, assim, todo dia a gente está com a faca e o queijo para fazer coisas bem legais e que pode transformar e mudar vidas, assim, eu tenho certeza absoluta disso. Isso era até uma outra pergunta que eu ia te fazer, se você se inspirava, né, em quais autores você se inspirava. Claro, a gente usa um pouco de tudo, como você já falou, mas se tem alguma abordagem ali que toca o seu coração, que você utiliza bastante. Ah, sim, aí vem sobre isso de formação, tanto na faculdade, né, como está sendo apresentado esse leque, a gente está ali obrigatoriamente estudando, e o que a gente vai falando, isso aqui não é legal, isso aqui gosta muito, e no meu estágio, assim, eu fui muito feliz da escola que eu pude trabalhar para aprender bastante e me identificar com alguns teóricos e com a filosofia construtivista. Eu falo, não é só como virou uma grande moda hoje de linha pedagógica para escolas que acham e que confunde muito, e que é natural que confunda, que nem todos os pais e pessoas vão poder entender o que que é. Na moda, eles acham que é uma escola que é solta, que todo mundo pode fazer tudo, e que é lindo, que vai brincar com a natureza, que a matemática aprende diferente, e assim, não é só isso, né? Vai muito além, é uma formação, assim, humana, porque são diferentes os tipos de abordagem, como você vai fazer a intervenção com essa criança. Quando eu falo, acho que eu vou falar muito aqui mais na parte da primeira infância. Não vou estar falando tanto da alfabetização, te dando exemplo, até porque eu não trabalhei tanto Sim. com esse segmento. Mas já em pequenos recortes, são com criança muito pequena, como você vai lidar com o conflito de uma criança que está mordendo, batendo, provavelmente numa escola tradicional vai separar, vai botar de castigo, escrever na agenda, e eu acredito no abaixar, falar na altura da criança. Você não coloca ali quem está errado, culpa, e você não está assim passando um pano.
mas você está acolhendo e ouvindo essa criança, provocando o outro para poder dizer. Tem criança que não está nem com a linguagem verbal desenvolvida, mas essa repetição é importante para isso. Sim, Seu amigo está chorando, ele não gostou, olha para ele. Não é bacana, a exato. gente cuida do outro, do nosso corpo, do corpo do outro. Então, assim, você vai englobando e falando tudo. Isso também é pedagógico, né? Eu sou Só muito que dá. suspeita para falar disso, amiga, de ouvir você falar isso, olha eu te chamando de amiga, de ouvir você falar disso e não falar nada, né, porque você sabe do Conex. Então, eu acho essencial a gente trabalhar a parte emocional, você falando de trazer esse acolhimento, de trazer essa conscientização, né, porque é isso, trabalhar a consciência da criança, dela acolher o que está sentindo. Hoje eu já acho que é uma mudança, que fala-se mais do processo do autoconhecimento, de trabalhar a inteligência emocional, mas lá atrás, na nossa época e época mais atrás ainda, outras gerações, não era muito tradicional, né, não tinha isso. Lá fora você vê que já tem até aula de meditação para criança. E aí a gente vai bastante de tudo isso. E, assim, os teóricos, você perguntando, Piaget fez um estudo importantíssimo sobre as fases de desenvolvimento da criança, que é o que eu acompanho e acredito, e aí pode ir um pouquinho aprofundado todo mundo que vai encontrar e vai poder estar entendendo um pouco. Então, baseado nisso, me situa bastante. Aí, esse ambiente sociomoral, né, que a gente acredita e que trabalha para isso. É claro que a criança faz aquela loucura, a gente quer: "Ai, não pode, sai daí", quer gritar. Só que aí você respira e tenta mesmo, porque você tudo ali é fundamental. Tudo que você fizer, aquilo vai valer demais. Sim. Eles estão aprendendo, são uma esponja. Então, nesse momento, você vai lá e vai intervir. Como funciona? Eu lembro de trabalhar com pessoas que falavam: "Não é possível, ela vai ficar falando assim o tempo todo mesmo?". Pediam licença. Criança muito pequena, você vai no corpo dela, tirar a fralda. E assim, rindo eu pedi licença, mas é uma coisa que é tão óbvia, né, que todos já deveríamos fazer, independente de ter lido algum teórico, que temos Amy Pickle, uma búlgara, que fala muito dessa aprendizagem, desse cuidado com os bebês mesmo. Quem trabalha muito com creche escola e tiver super interessado, dá um Google M Pickler, dá uma estudada que é fundamental. E a gente de sempre pedir licença para esse corpo, né? E principalmente, acho que o tempo inteiro a gente tem que estar falando o básico com eles. De E licença, é ai, isso pulou, que sai da. ensina também, né, no exemplo, a gente pode falar sobre aquilo, mas eles olhando você fazer aquilo é outra coisa, né. E eles estão aprendendo. Então, cabe demais a gente ser esse modelo. E é modelo social mesmo, quando a gente fala muito das brincadeiras simbólicas, que vem aí nesse primeiro momento da infância, é o faz de conta. O faz de conta ele é fundamental e ele é riquíssimo de aprendizagem, de tudo, né? Corporal, de linguagem verbal, repertório que vai crescendo de brincadeiras. E ele começa também, principalmente dentro de casa, porque essa criança ela Sim, vai reproduzir o que a mãe faz na cozinha, com como ela certeza, coloca ele para com dormir, certeza. e aí isso continua na escola, e aí também vai reproduzir esse professor, brincar com os amigos. Então, assim, a gente vê muito disso. Um excelente exemplo, assim, de tanto dessas intervenções que ocorrem com as crianças, que parece muito simples, principalmente quando ele pode usar uma palavra: "Sai da frente, me dá", e a gente sempre repete: "Licença, me empresta, por favor". E enquanto a gente acredita, né, nessa educação, a gente para mesmo, abaixa para falar na altura deles e falando pausadamente, querendo que essa criança também dirija o olhar até você, isso é muito importante. Se ele não está vendo, não está fazendo sentido isso que você está falando, porque ele pode estar vendo qualquer coisa que tem coisa boa beça no meio do caminho. Então é importante trazer esse olhar, direcionar para ele. E aí quem acha que está fazendo, só falei por falar, o quanto que lá na frente é, é maravilhoso perceber Com aquela criança certeza, que vai ter uma criança na frente dele e ele, e gente, com certeza. é bacana. Eu acho que nós somos muito suspeitas para falar disso, né, amiga, porque a gente sabe o quanto realmente interfere ali na formação. Eu não sou professora, né, não fiz pedagogia, minha formação é outra coisa, porém,
Eu tive uma experiência no CRAS, onde eu ficava com grupos, né, tanto de crianças, tanto de jovens, e assim, eu sou suspeitíssima, eu acho realmente que é a educação que salva, que traz para perto, a cultura, o conhecimento, né, a partir do momento que você tem acesso a livros, a filmes, a saberes, a abordagens, você vira ali mesmo uma chavinha, você vira ali um outro serzinho, você vai caminhar por aqui diferente, né. Não, certeza absoluta. E quando eu posso estar contribuindo, trazendo um pouco dessa minha vivência, principalmente com os pequenos, o quanto que isso é importante, porque está formando ali uma criança tão pequena, que está cheia de pensamentos, já tem suas questões, suas inquietações. E aí eu não vou dizer que você está ali moldando, mas você está contribuindo, trazendo para ele algum repertório social também. Exato. O quanto é importante formar para provocar essa criança a pensar e fazer boas perguntas. Ah, mas boas perguntas com 1, 2 anos? Sim, eles fazem. Acho que você É falou muito tudo, interessante. provocar essa criança a pensar, tirar o aluno desse lugar de passividade, né, "Não, eu estou aqui, você que tem o conhecimento, fala tudo". Não, você é um ser pensante, né. Quando a gente fala de acordar os educadores, é para a gente parar de dar as respostas, né, porque a gente está ali, eu até sei que tem muito isso lá antigo, né, eu falo da escola da tia Teteca, da gente querer ensinar tudo, e assim, a gente chega ali como mediador real, porque você planeja e também tem muito elemento surpresa do que você vai trazer. E assim, colegas que partilham também dessa mesma filosofia pedagógica, eles entendem quando a gente está construindo, montando um planejamento, e aí você pensa numa situação problema, em alguma didática, e a gente coloca objetivos, né, que desejamos com aquilo, e a gente costuma escreveu como que vai lidar com a dinâmica e coloca assim, provocar perguntas, esperar as hipóteses que vão ser levantadas. Aí tem adulto que pega, nossa, mas é com crianças de 2 anos que você vai fazer essa atividade? Sim, com eles. O importante de mostrar e de provocar essa potência, são crianças muito potentes. São Aí crianças muito potentes, eu acho que é isso que é necessário fazer, né, mexer nessa potência, trazer para cá tudo que eles podem ser e se tornar, né. É, afirmar isso para eles, né. Eu tenho a sorte de estar num espaço de desenvolvimento que o mobiliário é muito bacana, então tem espelho grande, tem coisas, ótimas para poder trabalhar, né, ferramentas, para ter estratégias com eles em dinâmicas, e trazer essa criança para o espelho, de se Sim, olhar, de se reconhecer. Olha só, falar: "Eu sou linda". Somos um país miscigenado, né, ninguém é exato, totalmente exato. o padrão que eu odeio falar, mas é o que existe, o que permeia, que todo mundo acha lindo, e a gente tem que potencializar nossas crianças para crescer e serem, assim, adultos incríveis, cidadãos incríveis, porque fé nas crianças que o futuro está neles, né, Helena. Sim. E Mas a eu gente também precisa acho. desses educadores. Eu tenho até, eu estava falando do Rubem Alves, então como esse livro está bem aqui, eu vou te pedir licença, é um pedacinho que acho que fala bastante, assim, do que a gente está conversando. Conversas com quem gosta de ensinar. Não sei como preparar o educador, talvez porque isso não seja nem necessário nem possível. É necessário acordá-lo. E aí aprenderemos que educadores não se extinguiram como os tropeiros e caixeiros, porque talvez nem tropeiros nem caixeiros tenham desaparecido, mas permaneçam como memórias de um passado que está mais próximo do nosso futuro que o ontem. Basta que os chamemos do seu sono por um ato de amor e coragem, e talvez, acordados, repetirão o milagre da instauração de novos mundos. Assim, é acordar, né, esses educadores, é porque dentro do livro ele provoca a falar que tem muitos professores e que tem poucos educadores, porque é de uma ver como descartável chegar ali, ser uma coisa muito mais agora do ramo empresário, que vai contratar, que descarta com facilidade, que quer que reproduza o que uma empresa vai querer passar. E cadê o educador? Aquele que é antes, né? O que a gente vê com a utopia. E aí por isso que ele fala de profissões que já não existem mais, mas elas não existem mesmo, eles foram se perdendo pelo caminho, e o quão também assustador é ver que vai perdendo, né?
muitos educadores, porque aí eles viram só professores. E quando eu falo só professores, aí é trazendo subjetivo, porque é o compromisso, assim, o que que ele vai fazer com, com tudo isso, né? Com que ele pode virar a ser o instrumento. Exato. E fica aí essa mensagem, né, fica aí até esse alerta, acho que para todos como um todo, né, aí tá falando especificamente do professor, de acordar, de despertar, mas eu diria, vamos acordar todos, né, a as famílias, porque é uma junção de tudo. Acho que a educação não dá para fazer sozinho, só na escola, é os pais responsáveis, e a política, como a gente comentou lá no início da nossa conversa, o social, todo mundo aí em conjunto, que a gente pode sim fazer mudanças. Nós não vamos longe quando falamos assim, até criticam muito e agora bem próximo passou. Ah, uma criança desaparece, aí todo mundo, nossa, mas esse pai não olhou e não. Uhum, vamos hipoteticamente falar que é um shopping, uma praia. Esse pai não olhou. E a gente que está ali? Porque a gente tem que se incomodar com isso. Você vê uma criança solta, olha uma criança solta ali. É assim? Não, para depois a gente levantar o dedo e apontar, é a sociedade do tempo líquido, né? Pra dizer Do, do, bom. do apontamento, Exato, mas do pouco arregaçar as mangas e da exato. pouca ação, né? Então, assim, isso que eu faço não é uma crítica, é porque na verdade é um convite, é porque a gente que está na área percebe que tem muitos colegas, ou que será que foi a escolha legal? É a área que quer estar? Nós somos assim uma unidade que precisa, todo mundo precisa se provocar, mas como a gente estava falando um pouquinho, eu acho que eu peguei o gancho porque eu estava muito nessa leitura, então serviu aí um pouquinho de base a leitura do Com Rubem Alves. certeza. Não, eu amei que você falou, é um convite, Mas, e eu expando ele para todo mundo, um convite a todos nós. independente de entrar num sistema que já vai ser bem fraco a formação desse educador, então, peraí, mas é isso que eu quero. Então, vamos Exato. tentar fazer o nosso melhor, porque o que a gente escolhe trabalhar é com gente, é com criança, é com futuro, então é valioso demais. Mas quando você falou, isso é também muito importante, o que a gente percebe da falta, né? Às vezes, da parceria, família, e também, às vezes, não é nem a falta da parceria família, também é como que está essa família, né? É um suporte que falta. E aí a gente entra também em questões sociais, em Por isso a desigualdade, importância dos psicólogos todos nas escolas, né, agora já está nos tendo, né. suportes que são muito importantes de ter, né? Tanto para os profissionais, quanto para as crianças, para as famílias, é um Exatamente, tudo, a gente é uma unidade. exatamente. E essa, esse mecanismo ele vai aos poucos também capengando, falhando, porque falta esse momento. Educar é muito difícil, não é fácil. Eu, por exemplo, não sou mãe ainda, mas a gente percebe enquanto educador, o tempo inteiro na escola, o quanto está terceirizado o mínimo, assim. Os pais não repetem a maioria, não estou generalizando, mas a maioria, coisas muito simples, né? O por favor, o licença, obrigado, está vindo cada vez mais aprendendo mesmo dentro do chão da escola, dependendo do educador que essa criança vai ter, dessa turma. E, e terceirizar, assim, você vê muito na porta. Ai, tira você, porque eu não estou conseguindo tirar. Poxa, mas assim, a gente está ali com ele 8 horas por dia, né? Se torna muito, né? Porque na semana, 40 horas. Mas depois, o final de semana e a vida é nesse seio familiar. E terceirizar isso, né? Fugir desse conflito com a criança, porque o não ele é tenebroso para as famílias. Por ficar tanto tempo trabalhando, mesmo correndo atrás ali desse pão, desse aluguel, dessa vida, falar o não se torna, isso independente de classe social, eu pude vivenciar. É difícil para o adulto, ele quer dizer sim para essa criança, ele quer ser a Mãe Maravilha e o Pai Maravilha. Só Mas que não dá, né. o não é amor, e Com você certeza. precisa estar conscientizado, porque está formando, né, um ser ali, e ser tão permissivo, e, e escolher não fazer uma intervenção, conversar sobre, fazer o que a gente está fazendo na escola, muitos, mas em casa resolver. Ah, tá chorando? Toma essa tela. E aí toma o tablet, toma o celular. Isso daí é um alarme, né? Eu acho que a gente precisa
ter muito cuidado com isso também, quanto sociedade. Com certeza. É o que a gente falou no início, né, é um conjunto, não dá só para trabalhar em um lugar de uma forma, ali ter aquelas palavras, aquele suporte, mas chega em outro lugar não é bem assim. E de novo, envolve tudo, né, como que essa família está também. Enfim, aí dá outro Também. quadro aqui, ó, pra gente falar sobre isso. Então, quando estávamos falando sobre algumas inspirações, né, você falando de teórico, entre eles também tem, assim, que eu bebo muito da água e tem muitos colegas, que é sobre Reggio Emília, porque eu super indico, tá aí no YouTube, pode dar o Google, todo mundo vai poder absorver, e não só educadores, também qualquer pessoa que goste de artes, de gente, é bacana de ver, porque é inspirador. Após um pós-guerra, assim, é uma cidade, eu acho, Reggio, na Itália. Eles se uniram, levantaram escolas, assim, no meio de tanta tristeza, né? De tantas pedras pelo caminho, levantou escola e eles fazem uma educação inspiradora que se tornou assim muito estudo de caso, muito alimento para gente que trabalha na área de educação, que acredita nessa educação transformadora. Tem o Loris Malaguzzi, tem até um livro muito legal, Diálogos com Reggio Emília, Escutar, Investigar e Aprender. Aí tem até Diálogos. Diálogos com Reggio Emília. Tem até um pedacinho, já até li numa reunião uma vez da vida. Eu vou dividir um pouquinho com vocês, e aí sempre trazendo esses pensamentos. Muitas vezes sabemos o que gostaríamos de dar ao nosso filho, mas não sabemos o que ele realmente é e principalmente o que ele quer. Estamos com medo dos nossos filhos? Dos que nascem e dos que são apenas desejados? Ou isso ocorre porque queremos o melhor para eles e o melhor custa tempo e dinheiro? Mas o que é o melhor? Quem decide isso? Com base em que parâmetros? Esse raciocínio nos leva a outro tema possível e importante para reflexão: o relacionamento entre infância e sociedade. O que é a infância? Quem a define? Como ela é definida? Que identidades e direitos são dados à infância? Como sabemos, a infância é uma interpretação e uma construção cultural. Cada sociedade, em cada período histórico, define sua própria infância e o que ela significa e o que se deve esperar dela e dedicar a ela. Agora, creio que é importante, em nossa reflexão, olhar para aquilo que considero o cerne da definição do relacionamento entre adulto e criança, a questão fundamental. E essa questão fundamental eu vou contar um pouquinho, porque vem aqui uma parte muito teórica. Em essência, a criança é definida pelo nosso modo de olhá-la e vê-la. No entanto, como vemos aquilo que conhecemos? A imagem da criança é aquilo que sabemos e aceitamos sobre as crianças. Essa imagem vai determinar nossa maneira de nos relacionarmos com elas, nossa maneira de elaborar nossas expectativas em relação a elas e ao mundo que somos capazes de construir para elas. Assim, é só mais uma vez um mosquitinho, um bichinho que vem, porque quando a pessoa espera que a gente que encara essa filosofia de pedagogia, espera que a gente venha com respostas, com prontidão, não vai ter, porque o convite é mesmo para transformar, para mudar, mas vem de dentro para fora. Com Então, certeza. o convite é a gente saber olhar, escutar e tentar transformar, assim, dar Exatamente. valor à É base. é realmente desenvolver ali no ser humano, né, não é dar as coisas prontas para ele, até porque ele é um outro indivíduo, ele é muito único. Então talvez seja até mais ensinar a pensar e como se acessar para ele mesmo fazer esse trabalho, né, isso é muito incrível. Muito. E aí esse convite que é para o todo, e Régio é muito legal, fica aí a dica até de se aprofundarem, pesquisarem um pouquinho. Tenho certeza que vão se encantar, de alguma maneira vai tocar a alguém. E é sobre também isso, né, da comunidade, das famílias, da escola, das crianças, nesse todo, que eu acho que faz muita falta aqui no nosso país. Lembrar que somos sociedade, né, uma comunidade, não é só um específico trabalhando. É, Mas Camila, sabe? a Só gente que oi? só queria partilhar isso, que eu acho que é interessante também pra gente. Não, Faz incrível. sentido. E Camila, a gente já está chegando ao final do nosso papo. Eu quero muito te agradecer por você ter topado
por tudo que você trouxe aqui, da sua experiência, da sua base, das suas referências. Eu tenho certeza que não só o público, né, não só os profissionais e quem trabalha com educação, mas todo mundo, que é o que você falou, quem trabalha com gente, né, o pessoal da humanas e até além também, né, ser humano vai se interessar se tiver um pouquinho, né, preocupado aí com o nosso futuro, com as nossas crianças, com o que a gente pode fazer daqui para frente. Muito obrigada de verdade e tá sempre convidada a voltar. Ah, eu que agradeço. Vim aqui com timidez, porque tagarela eu sou, mas sou tímida. Mas o principal é agradecer e te parabenizar por ter essa coragem de colocar um projeto tão lindo assim no mundo, porque a gente precisa dessas trocas, dessas conversas, né? Desse acolhimento, porque não deixa de ser um acolhimento no meio dessa loucura, dessa correria que é a vida, e a gente vai ser atropelado por ela e poder ser convidada a parar, respirar um pouquinho, colocar o fone e escutar no Spotify, porque eu sei que tá no Spotify, ou assistir no YouTube. Então, minha amiga, parabéns, é um prazer, uma alegria, e que venham muitas coisas boas, porque você está somando aí pra gente. Recebo, muito, Obrigada. muito, muito obrigada. Obrigada por somar aqui com a gente também. Um beijo, gente. Até o Beijo, próximo. gente. Tchau, tchau. Tchau.